e tô te explicando em coração. Boa noite, galera. Como sempre aqui, vou botar o título. Daqui a pouco eu vou chamar o convidado. Eu não sei qual que eu coloco. Vou deixar essa. Vou deixar essa aqui. Essa aqui ficou legal, hein, gente? Infiel. Boa noite, galera. Tô preparando aqui. Tô vendo aqui até desligar o som. Vamos preparar tudo direitinho, que o nosso convidado já entrou. Deixar aqui preparado. Onde que tá? Um Instagram aqui pra gente acompanhar e responder por aqui. Eu estou sem fone de ouvido. Acho que é melhor botar um fone de ouvido, né? Deixa eu pegar o fone de ouvido. Já estou chegando aí. Boa noite, boa noite. Eu acho que o pessoal ainda não sabe esse novo horário, né? Que geralmente o pessoal está acostumado com 8 da noite. Mas vamos ver. Chamar aqui o convidado. Opa! Tá escuro aí. Opa, voltei, sai da escuridão, vem pra luz. Diga aí, Léo. Tudo Como é que você bem? tá, meu irmão? Bem, Certinho? obrigado, Tudo bom? certinho. Tudo Pô, bem. gostei da energia aí da música aí no começo É, aí, pô, tava. aqui a gente começa lá em cima. É isso aí. Vibração lá em cima Todo... pra captar as melhores vibrações possíveis. Tô aqui só Exatamente. ligando aqui o meu ventilador, porque aqui em Salvador. Você fala de onde, Léo? Rio de Janeiro. Ah, você é Rio de Janeiro. Eu morei no Rio de Janeiro em 2005. Meus pais moraram aí uns 6 anos. Eu morei em 2005, lá na Ilha do Governador. Nossa, em Conheço. Salvador tá um calor, tá diferente esse tempo, velho. Nossa, pronto, agora eu estou na base. Você quer se apresentar para o pessoal antes de a gente começar a bater um papo? Primeiramente, daqui uma boa noite, né, a todos e a todas que poderem estar dedicando aí uma hora aí de sua noite sagrada, né? Esse momento de descanso de todos. Agradecer ao Léo por ter me chamado, feito esse convite. Eu que agradeço. Nossa, gente, estou atrelado em trabalho, sou professor, sou terapeuta, trabalho com vivência também. E aí chega esse final de ano, a gente tá um pouco assim desgastado, mas tentando, né, manter essa chama acesa. Eu estava agora fazendo mesmo, por isso que a live começou. Poxa, que live doida, começou 9h12, mas eu gostei até do trocado, né? 21, 12 a 21 ao contrário, né? Eu gostei disso. Né, porque Eu falei, gostei disso. amanhã eu tenho 3 lives. Eu tenho uma live no canal da @sou.renata Ribeiro às 11h11, do dia 11/11. Aí às 5 horas Ó, eu tenho lá com a Meta Humanos no YouTube. Às 17 horas e à noite eu vou fazer a meditação. As pessoas perguntam, por que 11/11? O que que é 11/11? Eu falei, eu não sei. Então, na brincadeira, eu botei lá, eu ia botar 0909 PM, mas aí eu quis brincar. Tudo bem com você? Você vai contar um pouquinho sobre o seu despertar? Para quem, estou vendo aí que tem muitas pessoas que são seus seguidores, né? Eu que vou me apresentar agora para o pessoal entender quem eu sou, né? Saber quem eu sou. Meu nome é sim, Leonardo, sim. sou aqui do Rio de Janeiro. Também trabalho com terapia holística. Isso veio no despertar no final de 2015. Veio muito rápido, muito forte, e eu comecei a trabalhar. Não consigo fazer atendimento online, como todo mundo gosta, né? Todo mundo quer. E é o que está acontecendo agora. E aí eu comecei a receber canalizações para poder ajudar de alguma forma as outras no despertar, sabe? Então eu comecei a fazer as lives aí, Perfeito. já tô, acho que desde o final de setembro, começo de outubro, fazendo live quase todos os dias.
E aí eu Muito convidei bom, o Léo. Dan. Muito bom. Nossa, eu ano passado deu. Na verdade, meu caminho no despertar, né? Já aproveitando o gancho que você já deixou, foi interessante, né? Acho que você tocou no assunto pandemia, né? Que fez com que exatamente a gente saísse da zona de conforto, né? Aqueles que ainda estavam em determinadas etapas da vida que você sabia que determinadas coisas deveriam ser feitas, mas a gente não estava fazendo. Eu acabei tendo uma despertar também no momento de superação, né? Há 11 anos atrás, praticamente, 11, 12 anos atrás. E engraçado que o trabalho que eu estava fazendo agora foi referente a esse livro, a esse saber que fez com que eu saísse, né? Eu tivesse esse despertar. Há 11 anos atrás, quando eu conheci o Caibalho, as 7 leis universais, foi quando tudo começou em minha vida, né, Léo? Eu me encontrei. Fazia faculdade, né? Tinha 2 empregos pela faculdade, mas assim que eu recebi meu diploma, eu me formei, os empregos eram vinculados à faculdade e me encontrei desempregado. Com cerca de 26, 27 anos de idade, né? Aquele momento que Mercúrio ou Saturno está passando por nossa vida, né? Um momento de teste. E aí, sincronicamente, velho, eu tinha sido apresentado, né? Na verdade, eu tinha sido apresentado a física quântica, que eu tinha achado algo muito interessante, né? Eu recebi um ganho de presente, um livro chamado Universo Autoconsciente, do Amit Goswami, e através desse livro, né, que tinha um subtítulo assim, Como a Mente Cria o Mundo Material. Eu tenho um amigo que mora em Itacaré, né, tem um aqui da Bahia, o Cuca, que ele é um psiquiatra, assim, renomeado, ele, em 2010, né, ele veio com essa, ele tinha falado, né, sobre essas ideias da nova física, né, a quântica, essa capacidade de força da mente da gente. E aí, quando eu peguei o Caibalho ali sobre a primeira lei, que é a lei do mentalismo, que fala exatamente o todo é mente, o universo é mental, eu falo, porra é essa? Como é que um livro que foi escrito há... Dizem que o Caibalho, né, foi baseado nos corpos herméticos que foram escritos há 4 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. E a quântica vem com a linguagem hoje em dia que diz a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Eu falo, que negócio é esse? Como assim? Como é que um saber de 4 mil anos atrás, que primeiramente conseguiu estar vivo até hoje, né? E essa ligação, né, temporal com algo tão novo que traz a física quântica traz, né? Os multiversos, a capacidade de você co-criar, né, por sua mente. E aí, em meio disso, se já pega um pouquinho de Saint-Germain, na Idade Medieval, que falava também, né, sobre as mentalizações, né, através de técnicas da bolha rosa, etc. E aí, uma boa noite aqui para Fábio, o pessoal que está entrando aí. E aí começou assim, Léo, né? Eu costumo falar que a vida, aquele velho ditado, né? Tem várias formas da gente aprender. Felizmente, a gente às vezes tem de aprender pela dor, né? Quando o mundo faz a gente parar, né? Às vezes é aquela forma que, quando a gente está muito em movimento, né? A gente não consegue, às vezes, a velocidade não faz a gente consegue enxergar, né, o que está acontecendo. E aí o mundo vai e faz a gente parar, para poder exatamente poder ter a oportunidade de ver o que a gente não estava conseguindo ver, né? E você E aí sabe foi. que, desculpa interromper, mas você sabe que eu falo muito aqui nas lives justamente sobre isso. Quando eu estiver olhando aqui, é porque eu estou também respondendo as pessoas pelo computador. Certo. Quando a gente para mesmo, e olha para dentro, né? E a gente consegue afastar um pouquinho o nosso ego humano aqui dessa situação que acontece com a gente aqui nesse planeta, no 3D. A gente tem a gente fala assim, caramba, que situação é essa que eu nunca tinha visto, né? Porque a gente, como é o que eu entendi que você está falando, a gente vem muito no automático, né? A gente vem muito, tem que É, trabalhar, estudar e vai e acaba não prestando eu atenção em digo, outras coisas. Cefa, esse é um ótimo exemplo aí de como a gente. Eu faço uma comparação, assim, uma analogia, né, de que o corpo humano ele é uma máquina complexa e que como uma máquina complexa, como toda máquina complexa, devia vir com um manual de instrução. Pra gente não dar o piripaque que a gente tá dando agora, entendeu? Porque se você não utiliza a máquina bem da forma que ela é paciente, ela vai dar um curto-circuito no momento. Então esse curto-circuito que as pessoas estão tendo agora, gente, é isso, a gente não deu uma manual de instrução. Não deram na gente na maternidade, não deram quando a gente foi para
o jardim, né, para aquela parte ali antes da alfabetização, não deram para a gente na alfabetização, não deram para a gente no ensino fundamental, não deram para a gente no ensino médio, salvo algumas pessoas que aí vão fazer universidade, aí tem a coragem de vou ali estudar um pouquinho de filosofia, eu vou ali me aprofundar ali na psicologia, enfim, né? Mas a verdade é que a respeito de nós mesmos a gente não sabe nada, velho. Nós somos um desconhecido de nós mesmos, né? E não é à toa, chega um momento da vida que se a gente não se conhece, a gente passa a nos auto-sabotar, porque a gente não sabe como a gente funciona. E aí vamos construindo esses maus hábitos, que vão desde uma má alimentação, né? Eu digo uma coisa muito forte, Léo, eu tenho estudado muito São Germain, né? E um livro que eu estou lendo dele, ele fala uma coisa assim muito interessante, que a cultura e a família geram mofo. Ele começa o capítulo falando assim, aí você, porra, o que é isso? Aí o que ele quer dizer com isso, a cultura e a família? Porque o que acontece? Tanto a cultura como a família, muitas vezes elas são formadas, principalmente a cultura, né? Ela é construída em um tempo, muitas vezes, que não corresponde mais a esse momento aqui, velho. Não tem mais nada a ver aqui. Vou pegar um exemplo aqui. Eu sou de 83, né? Eu nasci praticamente no final da ditadura, né? Eu vim de criação de meu pai e de outros pais, né, que vieram com seus avós fugidos da guerra, ou da Primeira Guerra, ou da Segunda Guerra. Olha como esse espírito de violência, né, de morte, de medo, está enraizado nessas culturas, e você vê isso nitidamente na criação de nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, essa criação rígida, né? Nós somos filhos dessa herança toda militar. Não é à toa que, se você for pegar a nossa ancestralidade, né, masculina, nós éramos homens que eram feitos para batalha, para guerra, para lutar, né? Então essa violência que o homem vende é algo que está nele, né? Esses maus hábitos já vêm da gente há muito tempo, que não se encaixa mais. A gente não está a todo momento, antigamente, quando a gente precisava da violência, né, para poder proteger a nossa terra, proteger a nossa casa, proteger a nossa tribo, a gente não vive mais sob essas condições. Logo, se a cultura, a gente não vai modificando ela, acompanhando, ela começa a gerar um mofo na gente, né? O que é exatamente esse mofo? O mofo vai dar exatamente em coisas que a gente não está conseguindo mais utilizar. Ela não consegue mais acompanhar o tempo, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de uma cultura que está tão enraizado na nossa cultura, né? Vou pegar aqui uma cultura aqui do brasileiro no café da manhã. Quem é que não gosta de beber ou não bebeu boa parte da vida um cafezinho preto com açúcar, um pão com manteiga e um queijo e um pão de sal, né? É cultural do brasileiro. Só que você vai passando a vida inteira comendo isso, aí chega lá no almoço, bate aquele feijão com sazon, com caldo quinó, você pode ter certeza que você vai envelhecer com a pressão alta, né? Você vai ter um problema com diabetes devido a esse açúcar que você ingeriu a vida inteira. Ou seja, a cultura gera mofo, né? Assim como a família, muitas vezes a gente nasce numa família no qual eles estão mais conservadores, estão presos ali a determinados padrões, e aí chega um filho que representa o novo, não é? Não consegue se ressentir pertencido naquele meio. Né? Porque a família está engessada, né? Ela não consegue compreender o novo. Aí ela sempre fica falando, esse mundo está perdido, essa geração está perdida. Porque na minha época... Aí vem o saudade, porque na minha época... Maravilha, assim, não é? Tem lugar que você chega assim para conversar, você só escuta, não, porque na minha época, mas a gente precisa compreender que tudo no mundo, tudo nesse universo aqui está em constante mudança, né? O que não muda, né, tende a causar mofo. Sabe, era no meu eu tinha um grupo de cura, grupo de estudos de cura, toda quarta-feira. E aí a energia que vinha trabalhava de uma forma. E as pessoas não entendiam aquilo. E o recado sempre era, a energia que está aqui é para o novo. Porque as pessoas queriam que fizesse, algumas pessoas, né, de acordo com as religiões. Ah, não, mas assim, não, Umbanda faz dessa forma. Não, assim, e tal coisa não pode ser feito assim. E o tempo todo era explicado, aqui é o caminho do novo. E como é difícil, né? Eu acho que é isso que você está falando sobre o mofo. Até acho que na religião, espiritualidade, uma crença enorme, né? Léo, estava falando isso aqui agora, mais cedo estava atendendo, né? Um amigo meu que faz acompanhamento terapêutico comigo, e aí a gente conversando,
E é o que acontece, né? Exatamente o que você falou. É, esses maus hábitos que a gente vai adquirindo conscientemente ao longo da vida, chega um momento que somatiza, né? Chega um momento que começa, né, como eu falei, uma pressão alta, uma má postura que começa ali a dar problema no seu corpo, na coluna, coisa e tal. E aí, a gente fica louco querendo aprender coisas novas. A pessoa quer ir logo pro yoga, quer entrar para uma academia antes mesmo de começar a programar ali sua mente no sentido de ter consciência de que ela precisa fazer aquela mudança, né? E aí vamos dizer que essa vontade logo de querer aprender um novo antes de você se livrar do velho hábito é que faz a gente perder. Isso é Porque aí interessante. perceba, a pessoa vai lá, entra na dieta, não consegue ficar 2 meses, porque ela nem esqueceu, ela nem se abdicou do velho hábito, ela quer ficar fazendo as duas coisas. Ela vai, faz a dieta, se com essa expressão, acorda fit, dorme fat, ela acorda, eu digo que eu já fui muito assim, faz a dieta de manhã, para que não sei como chega de noite, ninguém tá vendo, vai ali, e aí come, olha, tem um doce ali escondido atrás da jarra de suco, viu? E aí ela não consegue, velho. Vai chegar um momento que vai acontecer o quê? O velho hábito vai vencer. Porque ela não mudou a chave aqui dentro. E é na academia, é no curso, é no livro, né? Muitas vezes, gente, esse processo, né, de autoconhecimento, que vem essa sede de aprender coisas novas, antes disso, vamos cessar os velhos hábitos. Porque foi eles que fez a gente exatamente nos distanciar do nosso eixo, de nossa essência, de nosso equilíbrio. Às vezes, esse distanciamento é tão grande, Léo, que às vezes a pessoa não sabe nem como pega o caminho de volta. Né? Quando ela pensa, pô, qual foi a última vez que você teve harmonia na sua vida, pessoal? Ou teve um momento que realmente estava harmônico, mas nem sei como foi que eu consegui chegar. Porque ela passou tanto tempo, né, fora desse trilho, e é o que eu digo, né, o que faz a gente ficar nos trilhos? Disciplina e constância. Né? A partir do momento que você vai conhecer no seu ritmo, né, é uma coisa que eu falo, não existe fórmula certa para todo mundo, né? O caminho do despertar é algo assim muito amplo, né? Tem pessoas que Sim. despertam com yoga, tem pessoas que despertam com a música, tem pessoas que despertam com o livro, com a vivência, com a prática. Pô, fiz uma sessão ali de tal coisa, aquilo ali acendeu um negócio em mim que... Então, os caminhos são os mais diversos possíveis, né? Mas o importante, eu vejo muito, né? Como uma primeira coisa a se fazer, gente, é tentar acessar os velhos hábitos, porque foram os velhos hábitos que fez com que a gente caísse na desarmonia, né? Fez com que a gente saísse do nosso eixo, fez com que a gente saísse do nosso centro, né? E eu acho que é exatamente esse grande perigo. Caramba, eu ri, porque hoje eu falei assim, eu recebi um recado, tô fazendo um tratamento terapêutico, várias conexões, enfim, várias situações, e eu entrei numa hipnose. E aconteceram tantas coisas lá, e depois no final veio um recado que é para eu comer só, se possível, verdura, legumes, paraná, essas coisas, né? Mais coisas da natureza. E aí hoje eu falei, não, vou começar hoje. Recebi o recado ontem, vou começar hoje. Aí almocei, só verduras, legumes e tal. E aí agora à tarde eu acho que eu vou comer um pão. Aí então isso que você trouxe agora é muito legal, né? Porque lá no começo que a gente falou de sair para ter um olhar, talvez agora para um olhar também para a nossa rotina, né? Um olhar diferente por que a gente está botando para dentro, né? E talvez o sair vai ser até Perfeito. diferente. Ô, Dan, vou ler umas coisas que É... botaram aqui rapidinho, senão vai passar, vai ficar Boa, longe. boa. O nosso despertar vem acompanhado por uma inquietação, por uma série de questionamentos e de reconhecimento de nossas más e boas tendências. Enfim, uma eterna busca por discernimentos e lucidez. A boa alimentação é tudo. Uma alimentação adequada conseguimos equilibrar chakra, toshas, não sei o que é toshas, o yin e yang, Doshas, tudo. da Ayurveda. Ayurveda. Doshas da Ayurveda. São os elementos como são distribuídos no nosso corpo. O dosha, ele representa, ele diz, são os elementos que a gente tem excesso, né? Se você tem um elemento fogo em excesso no corpo, aí você dosha pita. Se tem um elemento ar em excesso, seu dosha é vata. E aí tem um arquétipo que corresponde ali a uma alimentação melhor para você,
Há emoções que você precisa ter mais cuidado. A medicina Ayurveda é fantástica. Eu estou para me formar agora em medicina. É algo assim muito interessante, Léo. Muito Eu acho que eu interessante. tenho muito pita. É, exatamente, depois que emagreci os 60 quilos, eu nunca mais engordei. Depois que eu comecei a despertar. Olha que legal isso, hein? Estou precisando disso. 60 seria um. Hoje só como o que vem da terra. Aí, viu? Hoje ela só come o que vem da terra. Alimentos acabam com a minha energia vital. Legal, Kini, obrigado. Interessante ser. E é que tá, né, gente? Perceba uma coisa. Quando a gente vai praticar algo novo, fazer algo novo, agora eu estava fazendo, antes de começar a nossa live, eu estava no grupo de estudo do Caibalion, né? Eu estava falando sobre da segunda lei, que é a lei da correspondência, que ele vem com a máxima assim, né? O que está embaixo é como o que está no alto, o que está no alto é como o que está embaixo. Essa máxima, ela remete muito às nossas referências, que o que a gente acaba observando, a gente acaba absorvendo, né? Ainda mais se a gente não tiver um filtro para isso. Quando a gente vai começar alguma coisa nova, perceba que a gente vai em busca de referências, né? A gente vai ali, ou aquela pessoa que está nos despertando, ou um livro, ou vídeos, ou uma corrente, enfim. Você começa exatamente se baseando, né, em novas correspondências para você ter semelhanças ali em que se inspirar, né, em quem se espelhar. Né? É difícil você sair, nada vem do nada, né? Tem uma coisa que vem do nada. Então, é uma coisa que eu sempre, a gente estava falando exatamente no grupo de estudo agora, porque o que acontece? Esses hábitos ruins que a gente vem adquirindo ao longo da vida, eles vão adquirindo exatamente pela falta de capacidade de a gente saber que, como a gente falou aqui, que a cultura, muitas vezes, é algo feito engessado há um tempo atrás, que a sua família também, às vezes, quis, né, impor coisas exatamente fora ali do contexto atual, ou então mesmo de observação, né, de referências ali de, por exemplo, né, você, um exemplo de uma pessoa que nasce no meio de uma família onde o pai e a mãe tiveram sérios problemas durante a infância dele, né, brigaram na frente dele. A referência que essa pessoa carrega na fase adulta da relação dela com o masculino e com o feminino, não que isso seja determinante, mas isso tem uma fortíssima influência, né, sobre essa vida adulta dessa pessoa. Seja de repressão, de repelir ou de se atrair, né? Viram nossas referências. Então, gente, o que a gente tem que ter em mente é que nossa cabeça, por a gente não saber que a gente precisa de um filtro, que tudo isso que a gente vai observando desde a nossa infância, onde a gente não tem essa capacidade de consciência, onde a gente não tem essa maturidade toda, a gente simplesmente fica aqueles olhos sedentos, né? De querer observar tudo que está ali ao nosso redor. Tudo, 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 tudo. Só que muitas vezes, e aí por isso que vem nas terapias, né? Muitas dessas coisas que a gente absorve, gente, são memórias traumáticas, são bloqueios, são pensamentos autossabotadores, né? É tanta coisa que a gente vai ali abastecendo, 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 que se a gente chegar num momento na vida que a gente vai buscar exatamente novas referências, e até existem crenças que estão tão internalizadas que às vezes não adianta nem a gente buscar novas referências, que se a gente não desconstruir essas crenças enraizadas, a gente volta àquele assunto dos maus hábitos, elas vão sabotar os hábitos novos. Porque está tão enraizado na sua crença que você não é merecedor de abundância, que sua vida é só escassez, que tudo vai, a felicidade dura pouco na sua vida, né? Todas essas crenças aí vão virando referências na sua vida, que se você não constrói novas, né, ou em cima delas e vão desconstruindo, sua vida está fardada exatamente isso que você vai querer chamar de destino, né? Porque exatamente você não soube da capacidade de transmutar isso, de achar que você está destinado a isso, ou simplesmente por não saber, né, que existe um subconsciente que está na nossa cabeça, que ele absorve todas as coisas que a gente acha que está repelindo, que a gente está negando, que a gente teve medo ou quis esconder, né? Por determinadas questões da nossa vida, né? Fica tudo enjaulado lá na nossa cabeça. Sabe, Dan, eu já falei, acho que isso aqui nas lives, acho que já falei. Sempre quando alguém traz isso, eu lembro de duas experiências em atendimento. Uma, que a pessoa, para ela começar a melhorar na vida dela, ela só tinha que trazer energia feminina para ela. E ela, como uma mãe, uma dona de casa, ela não tinha.
ela tinha muito a energia masculina. E foi passar assim, coisas bobas assim, ó, só mudar o hábito, ficar mais feminina. Eu, depois que, conversando fora dali, ela falou, não sabia que era muito difícil para ela. E aí, acho que é exatamente isso que você está falando, né? O novo era só ela trazer um pouquinho de energia feminina, um pouquinho, não precisa, agora você é um mulherão, não sei o quê. E a outra pessoa era só mudar a energia da casa. Só mudar a energia da casa. E ela não pode, não pode, eu quero outra coisa, eu não quero isso. E não aceita, né? Nossa, você falou uma coisa que eu fui fazer constelação familiar porque os carros, você vê que os casos eram recorrentes em questões de ou estou com problema com os meus pais, ou estou com problema com o meu novo parceiro ou minha nova parceira. E aí você começa a investigar isso, você vê que muitas questões com seus parceiros atuais remetem à relação com, né, lá na infância com os pais. E aí vou estudar constelação familiar porque eu estou precisando entender como é que essa coisa funciona. Dentro da questão estudando, né, constelação familiar e atrelado, né, pontos saberes, né, o Caibalion, mais uma vez, na sua sexta lei, Léo, ele traz uma teoria muito interessante sobre a lei do gênero, no qual ele diz que sexualidade não representa o seu gênero. Todos nós temos energia feminina e masculina dentro da gente. E o que acontece quando a gente não sabe disso, a gente não trabalha isso? Por exemplo, uma mulher, só para explicar, gente, que seria energia masculina e energia feminina, né? Vocês devem estar ouvindo falar já de sagrado masculino e sagrado feminino, coisas que são inerentes ao sagrado feminino, né? O mental, as emoções, tudo aquilo que vem no plano das ideias. A mulher é a ideia, o homem executa, vamos dizer assim, em poucas palavras, né? O homem é a parte da ação, da construção, da materialização, né? De fazer as coisas fisicamente. É a coisa objetiva, né? A mulher já é o plano das ideias, né? É o autocuidado, o autoconhecimento. E é o que acontece. O que ocorre quando um homem não desenvolve o seu lado feminino? E aí ele vem, cresce sem desenvolver isso. É aquele cara que vai querer uma mãe para ele. Ele não desenvolveu autocuidado na vida dele. Ele não desenvolveu a energia feminina que remete a isso. Logo, ele vai querer uma mulher que passe para ele, que cozinhe para ele, que limpe a cueca dele, porque ele nunca teve autocuidado na vida, porque ele não desenvolveu essa energia feminina dentro dele. Uma mulher que não desenvolve a energia masculina dentro dela, o que é que acontece? Aquela mulher que ela se sente, vai ficar, quem sabe eu ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da escola sozinha, porque ela vai se sentir fraca e indefesa esse tempo todo, porque ela tem na cabeça dela de que é um homem que ela precisa para ter segurança, para poder fazer as coisas de casa, para poder fazer as coisas para ela. E aí, veja como isso prejudica. E aí as pessoas vão mudando de relacionamento e não conseguem ser felizes. Porque elas não percebem que não é no outro que ela precisa mudar. Ela precisa harmonizar essas questões nela. Para quê? Porque ela não precisa ter uma dependência física, emocional, financeira e nada. Porque ser adulto remete a isso. A gente gera autorresponsabilidade em nossa vida. A gente gera autorresponsabilidade e independência, né? De vir, de emoções, etc. Não é à toa que nas civilizações tribais, quando existia esse momento de passagem da infância para a vida adulta, existia um ritual de iniciação, no qual havia até mudança de nome. Por quê? Para a pessoa exatamente desprender aqueles costumes da infância, ele não pode carregar para a vida adulta, porque são fases diferentes. Né? Na nossa sociedade, o que a gente vê, na verdade, são muitos adultos que são crianças grandes. Né? Diga se não é. Muito. Você vê, às vezes aí você conta um amigo de infância e você vê, cara, você não mudou nada. O cara continua, até a expressão do cara continua a mesma. Os mesmos jeitos, reclamam das mesmas coisas. Porque ele não foi buscando as nossas questões internas, ele não foi procurando desenvolver. Né? Muito parte exatamente dessa inconsciência da gente. Não saber, aí a gente volta para aquela história do manual de instrução. Né? Essa complexidade que é o ser humano, se a gente não começar a se voltar. Né? Eu estava explicando até agora no grupo de estudos mesmo, né, que se você perguntar, Léo, acho que para 90% das pessoas perguntar se você acredita que nós somos formados por corpo, mente e espírito, as pessoas vão falar, concordo, corpo, mente e espírito. Aí você, beleza, ok. Você cuida da alimentação? Cuido. Faz dieta não sei quanto tempo, já fui para nutricionista, faz academia, vou para academia, faço treino, às vezes eu caminho aqui semanalmente, coisa e tal. Massa, beleza. Você cuida da mente?
estudou, não, tenho formação acadêmica, me formei nisso, em aquilo, tenho um curso daqui, coisa e tal. Beleza, e quanto tempo da sua vida você dedicou ao espírito? Que você tanto fala que acredita, a pessoa fica... Então, quando a gente fala exatamente desse espírito, gente, é esse autocuidado que a gente não teve, né? Esse manual de instrução que a gente acabou não lendo, né? Que remete exatamente a gente olhar um pouco mais para dentro. Olhar para saber como funciona essa máquina humana, essa cabeça humana, como é que ela funciona essas camadas de inconsciente, de subconsciente, a capacidade que a gente tem de absorver, né, as coisas e também manifestar. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, com o que a gente anda, porque isso tudo vira referência pra gente, né? Não, lógico que, então não posso nunca mais assistir um filme de terror. Pode, o problema é quando isso vira um hábito, porque você só tem uma referência. Logo, eu estava falando agora também aqui mais cedo no grupo de estudo, às vezes chegam as pessoas assim na nossa terapia e falam assim: ai, meu Deus do céu, minha vida está uma mistura de música de Wesley Safadão com novela das 9. Aí eu falo, é mesmo? Eu falo, o que você costuma ouvir no seu rádio de casa? Não, só escuto sertanejo, Wesley Safadão. E o que você costuma assistir? Todo dia eu assisto novela. Seria espantoso se sua vida não tivesse diferente, né? Porque é nessas observações, nessas absorções que você vai criando, exatamente, imagens, padrões, né? É aquela pessoa que sempre fala assim: homem nenhum não presta. Homem não presta, homem não presta. Essa pessoa, ela só não repete e reverbera isso para o universo, como ela fortalece uma crença. Logo, estranho é o universo dar algo diferente para ela, né? Então, essas coisinhas que a gente vai buscando nos manuais de instrução, né, Léo, que exatamente estão em livros, gente. Hoje em dia tem tanta coisa, tanta acessibilidade a tanta coisa, né, velho? Eu me lembro, Léo, que quando eu comecei a ler... Nossa, eu botei meu livro aqui, aonde? Ah, tá aqui. Quando eu comecei a ler o Caibalion, velho, há 11 anos atrás, foi sozinho. Eu tava ouvindo um disco de Jorge Ben, sou apaixonado por Jorge Ben, A Tábua de Esmeralda, não sei se você conhece esse álbum. Eu tenho uma história. Ah, não. Nossa, velho, eu escutava esse álbum, tipo, quem gosta de Jorge Ben, fala que todo mundo fala que esse álbum é o maior álbum disparado dele, assim, né? Então, o álbum do cantor que se chama Tábua de Esmeralda. Oi? É o álbum do cantor que se chama Tábua de Esmeralda. Isso, é o álbum de Jorge Ben, e aqui interessante. Se você pegar a discografia de Jorge Ben, eu tenho a discografia do Jorge Ben no computador aqui, vou aqui só rapidamente aqui, só para você, o que foi que me chamou a atenção. Cadê Jorge Ben? Eu, fã de Jorge Ben, antigamente naquela época eu podia baixar música doidado, botava 50 músicas, ia pra praia, voltava, tá lá, baixava o álbum todo. Aí você vê os Jorge Ben teve esse primeiro disco, gravado de 63, né? Aí vem Samba Esquema Novo, depois Outono Bem, É Samba Bom, depois Sacudi Bem Samba, Big Ben, Força Bruta, você vê sempre em meio dessa tropicália, né? A questão do samba, aquela coisa da malandragem do Rio, né? E aí, do nada, em 72, ele vem com o álbum assim, A Tábua de Esmeralda. E aí, escutava os álbuns com os amigos e falava, rapaz, esse álbum aqui é só pedrada, irmão. Rapaz, que álbum é esse, velho? Porra! Clássicas nessa música, como aquela música Os Alquimistas Estão Chegando, Menina Mulher da Pele Preta, Brother, 5 Minutos, enfim. E tem duas músicas especiais que mexeu comigo, né? Que é a música número 3, Raro Humano Oeste, e a música 11, que é Hermes Trismegisto e Sua Celeste Tábua de Esmeralda. E eu escutava essas músicas, essa música mexia comigo, e aí quando eu tava, né, sobre essa... enfim, triste, porque tava desempregado, coisa e tal, pererê. E eu fui começar a investigar, velho. E aí que foi que eu parei, né? Fui pesquisar quem era Hermes Trismegisto, que era a Tábua de Esmeralda, e aí eu cheguei nesse livro aqui. Por que eu tô contando essa história? Porque eu fui sozinho, velho. Eu tentava falar para meus amigos, chegava, velho, vocês precisam escutar aqui o que eu tô lendo. E meus irmãos olhavam assim para mim, essa maconha que você fumou tá estragada, velho. Essas ideias não tá batendo. Eu falei, não, mas aqui a física quântica fala sobre isso também. Os caras me olhavam assim. E aí que interessante, né? No Caibalion ele fala uma frase, Léo, que diz assim: os lábios da sabedoria estarão selados,
exceto aos ouvidos do entendimento. Ou seja, só dá luz a uma mulher que está grávida. Não adianta você falar para quem não quer ouvir. Né? Então, assim eu me calei, e mesmo assim meus amigos e as pessoas ao meu redor não querendo escutar, eu fui levando porque fazia muito sentido para mim. E hoje em dia, velho, é muito gratificante a gente estar podendo falar isso, né, em rede aberta, a gente ter pessoas ao nosso lado podendo estudar isso junto, pessoas que se ajudam nesse mesmo propósito, né, de estar aqui acendendo a chama nas pessoas, né, esse trabalho eu acho muito nobre, Léo. Então, hoje em dia, a gente vive um momento especial na Terra, né, porque tanta gente está despertando, né, despertar da era de aquário remete muito a isso, né, velho, a despertar da era espiritual, né, o Saint Germain falava tão da era de ouro, né, que chegaria na Terra. Esse é o começo disso tudo, né? Como aqui alguém relatou aqui, achei muito interessante, né? Dos desconfortos que o despertar vem desse desconforto, porque exatamente, né? Vem desse eu dividido entre a sua essência que está lá, que sabe que existe uma harmonia entre você, e essas escolhas, né? Do inconsciente, esses maus hábitos que faz distanciando a gente da nossa essência, do nosso lado espiritual, né? Chega um momento que começa a dar um curto-circuito na gente, né? Que gera esse eu dividido. E olha só como é interessante você trazer isso. Às vezes você falou, cada um descobre o seu tempo, no seu tempo, é verdade. Mas olha só que interessante. As canalizações que eu recebi, porque eu me conecto muito de madrugada, sabe? Eles falaram que, acho que já até começou, o Fabrício até falou com a gente aqui na live dele, e que eles iam mandar muita energia para ajudar no despertar, para a gente evoluir mais rápido. Sim, Só que dessa forma que você falou que é a missão de fazer a live para despertar. Por quê? Quando o ser humano está aqui, na máquina, como a gente está falando desde o início, havia uma energia, uma frequência muito forte. Ele não se liga e, pô, que maconha é essa que tu fumou, não sei o quê, ele começa a pirar, porque o chamado de procurar um livro, o chamado, por exemplo, assim, eu sempre falei, poxa, eu sei que eu tenho que estudar mais sobre cristais, eu trabalho com cristais e tal, mas nada me chama atenção. E olha o que veio parar na minha mão. O livro do Fabrício. Então, assim, é o que eu falo, sabe? Por mais que você lute contra algumas coisas, por mais que você, daqui a pouco eu vejo isso, é um tempo, uma pressa que eles têm para um projeto maior, que é o Projeto Terra, da sua existência aqui, né? Então, você trazendo essa questão de que a gente tem que... não é uma questão, se você concorda comigo, Dan, de obrigar o outro a despertar, mas auxiliar, a saber assim, ó, o Dan foi na live do Léo, vou seguir o Dan, é só clicar aqui, ó, ao lado do ao vivo, e vou começar a acompanhar as lives dele, ver o que ele faz, a praça que ele coisa, porque ele falou alguma coisa que me chamou a atenção. E todas as pessoas que fizeram live, entendeu? E assim você vai começar a despertar. Você não precisa ser uma coisa obrigada. Vou relatar uma coisa aqui, que isso veio quando falou, cada um descobre no seu tempo. Uma moça que me levou para a ordem esotérica, comigo aconteceu assim, estava com síndrome do pânico e depressão, me levaram para a ordem esotérica e tal. Eu comecei a trabalhar, foi tudo muito rápido. E um dia ela falou assim, você pode ir na minha casa dar uma olhada, ver se tem algum bicho, algum espírito, alguma coisa. Aí eu falei com ela, aí ela falou assim, vê na minha varanda. Aí eu vi uma mulher com uma energia muito ruim, sabe? Aí eu falei assim, ó, não vou ali não. Ela, por que você não vai ali? Aí eu falei, tem uma coisa muito ruim, a mulher tá fazendo alguma coisa para alguém ali e eu não vou ali. E é uma coisa que deram a energia do amor para ela, deram força para ela. E aí eu falei assim, ali eu não vou. Ela falou assim, como pode? Eu tô nesse mundo há décadas e eu não despertei dessa forma. E você, tem meses que eu te levei lá e você despertou. Aí eu falei, mas cada um no seu tempo. Aí ela, vou te mostrar uma coisa. Ela foi no canto que ela tinha feito uma coisa que ensinaram para ela. Falaram que era simpatia do amor. E estava lá atrás da planta que eu vi. Eu falei assim, cara, você despertou pro lado errado. Aí é o que eu tô falando, te induziram a ir para um outro caminho. Porque o que eu tô vendo não é legal. E todo mundo é livre, ninguém é de ninguém. Todo mundo é livre para crescer e evoluir.
Então, essa questão do despertar, de como vem, a gente também tem que ficar de olho. Senão a gente. Tem. Nossa, Léo, isso é muito interessante, velho, porque tem pessoas que estão indo por esse despertar, mas indo muito pelo lado do autoconhecimento sem um alicerce espiritual. E aí eu vou pegar uma analogia aqui de dois filmes muito interessantes. O Star Wars e o Senhor dos Anéis. Que acontece exatamente com os dois personagens, o Darth Vader, que tem exatamente o poder, o conhecimento bastante, mas é uma pessoa que não tem valores, né? E acaba se perdendo em meio à força, não é mesmo? O Senhor dos Anéis é a mesma coisa, né? Aquele anel ali que as pessoas colocaram, elas acabavam se perdendo na cobiça, né? Porque era um poder tão grande que elas, por exatamente só aquele que coração puro poderia carregar, porque ele não ia se perder nessa ganância do poder. Então, essa acessibilidade do autoconhecimento, ela está bem forte, né? E aquela história, às vezes, né? Quando a gente parece que quando ganha em quantidade, às vezes a gente pode perder a qualidade. E então tem uma galera que, se não vier exatamente atrelado, né, a determinados valores, acaba utilizando para o mal. Porque tudo é energia, né? Esses trabalhos que são feitos, né, com intenção de fazer o bem, também pode ser feito com a intenção de fazer o mal. Só que mal sabem eles que o karma que se gera ao fazer Nossa. isso é maior ainda quando você utiliza essas forças, né, para fazer o mal. É um karma que absurdo, né? 3 vezes mais. Eu já dei essa dica aqui, vou dar de novo. A gente que é terapeuta, nessa crise que está no planeta, né? Vou falar o planeta. E a gente tem que ter cliente, tem que pagar conta, tem que. Eu falei para umas pessoas, eu falei numa live aqui, não peça dinheiro. Fala assim para a tua egrégora. Me traga pessoas para eu crescer e me desenvolver mais como terapeuta, como médium, como espírita, como o que for. Me tragam experiências com que eu possa crescer. E com isso vem dinheiro. Porque quando eu aprendi isso que você acabou de falar agora, foi uma forma que eu fiquei assustado. Porque assim, entrou uma pessoa no meu espaço de atendimento que eu tinha e ela pediu uma coisa. Só que quando ela entrou amarrada, com um monte de coisa atrás dela. Aí ela falou, eu tô sentindo que fizeram uma coisa para mim, fizeram uma coisa para mim, fizeram uma coisa para mim. Eu falei, vou dar uma olhada. Encostei nela, eu falei assim, você fez 5 trabalhos para pessoas diferentes. Ninguém fez nada para você, você está amarrada. Ela que tinha feito, com o seu próprio trabalho. Ela tava... E ela começou a chorar, ela falou, como é que eu desfaço? Eu falei, vai aonde... quem te ensinou isso aí? Quem mandou? Porque isso não é comigo. Isso é uma coisa sua que você autorizou e você se amarrou. E nesse dia, eu me lembro que, porque no meu trabalho são 2 horas, né? Da parte de meditação, eles falaram assim, se ela não se libertar, ela fica presa com vidas e vidas e vidas e vidas. Então, isso é muito sério, despertar, né? Assim, despertar. Nossa. É o que eu falo, né? A gente está nos níveis, né, do despertar. Aí tem aquele nível que é, uhul, despertei, tô vendo coisas, me conectei. É lindo! Uhul. E aí, quando vê que o negócio é muito sério, porque você mexe com coisas no planeta, você mexe com a natureza, com os animais e com as pessoas, né? E vidas passadas, ultimamente mesmo, né? Essa entrada na quinta dimensão que a gente está adentrando faz com que a gente tenha acesso aos registros acásticos que, meu irmão, se a pessoa não estiver preparada para isso, porque quem não sabe o que é registros acásticos, ele é a memória viva do universo, né? O Akash, né, é o que eles chamam exatamente o cosmos, né, o universo, onde tudo que aconteceu e o que vai acontecer no sentido do futuro próximo já está ali registrado, né? O universo ele não tem essa distinção de passado, presente e futuro. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E esses acessos que a gente está tendo exatamente esses passados, e lembrando que ter acesso ao passado, gente, é ter acesso a um passado de dores. Se for pegar a história aqui da humanidade, né? É guerra, é batalha, é gente na fogueira, é forca, etc, etc, etc. Né? Então, quando você falou exatamente desses trabalhos, às vezes parece que vem clientes para a gente mesmo, né, que estão com questões assim que você vê que são coisas de vidas passadas, né? Foi um trabalho de
tão forte que aconteceu, que aquela pessoa ali está ali carregando, que você precisa fazer um trabalho em camadas muito mais profundas ali para poder exatamente Dan, eu me ela lembro se libertar. que tinha pessoas que falavam assim, você tem que voltar aqui 13 vezes. Eu ficava assim, meu Deus do céu. Porque um acordo que a gente... Porque assim, eu tinha uma crença que espiritualidade eu não podia cobrar, sabe? E aí me explicaram, falaram, e aí eu fui fazer uma meditação e eu fiz uns cursos técnicos, tipo barra de axis, essas coisas que todo mundo faz. Uhum. E eles falaram assim, a gente vai fazer uma coisa, você pode só atender 3 pessoas por dia, a pessoa só vai pagar uma vez, e ela tem 2 dias de atendimento, 2 horas, e depois uma revisão, que dava também 2 horas, não adianta. Se a gente falar que ela precisa voltar mais vezes, ela não tem obrigação de pagar. Eu falei, entendi, é o meu lado de doação. Então De tinha, doação, de caridade. então tinha gente que era dito assim, voltar 13 vezes, voltar 8 vezes, e as pessoas, isso aí tá esquisito, Léo. O que que você quer? O que que você quer? Eu falei, mas não sou eu não, se você não quiser voltar, você não volta. Porque aí eu falei assim, para e pensa, são 13 vezes que você vai voltar, que 10 você não vai pagar. Vai ocupar 2 horas aqui. Entendeu? Por que que eu ia querer isso, né? Se a gente tem que pagar conta e tal. Então, é isso que você falou interessante. Cada um é cada um para um tratamento. Tem gente que chega lá e você fala É, assim: o que que você quer? É só um passe? O que que e você quer? aí você tocou no assunto super importante que tem essa. A gente tem que duelar ainda contra a indústria da farmácia daqui no lado ocidental, onde as pessoas querem um comprimido mágico, né? A pessoa. E aí, eu estava falando também para um amigo mais cedo, ó, haja oração, haja banho e haja reiki, porque as pessoas querem uma cura milagrosa, instantânea ali, um paliativo, né? Elas não querem reeducar. Quer ver, perceber uma coisa, Léo? Quando eu posto um texto de alguma dica, né? Eu tenho outra página que às vezes eu posto assim, um texto assim, sobre sal grosso debaixo da cama, utilizar sal grosso no canto da casa. As pessoas curtem e compartilham com uma beleza. Agora você coloca um texto sobre subconsciente, sobre PNL, que você precisa exatamente exercitar, mudar o hábito, poucas pessoas curtem, poucas pessoas leem. Porque elas querem o quê? O trabalho mais fácil. Me dê um remédio aqui para fazer o trabalho para mim. Só que aí você toma um remédio, ele passa ali na hora ali, te anestesia, aí na segunda-feira você volta a fazer o hábito ruim, na terça-feira volta também, na quarta-feira... Aí quando você tomar um remédio, você tem que tomar uma dose mais forte, porque aquela ali já não está mais fazendo efeito. Né? Seu corpo já condicionou. É isso. E aí, e é isso que eu falo. Haja reiki, haja oração, haja banho, que a pessoa não quer mudar o hábito, né? Aí então fica aquele cara que vai lá todo mundo na missa, reza, 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 e aí na segunda, sexta ele bagunça a vida dele toda, da esposa, dos filhos, aí chega ali no domingo ali, reza ali, faz um papel ali, reza o 2 Pai Nosso, fez a Ave Maria. E aí haja paciência, né, velho? Sabe que tinha uma amiga lá da Ordem Esotérica que um dia conversando, ela deu um grito. Eu falei: o que que foi? Não, hoje 3 pessoas voltaram com o mesmo problema. Eu falei: o que que tem? Mas eu já ensinei o caminho. Eu falei: mas o ser humano é assim. A gente está. Tudo bem, como eu já falei aqui nas lives, tem um limite. Tem um limite, Dan, tem um limite até para a espiritualidade. Eu já falei isso aqui. Verdade. Eles não querem atender, porque eles não querem perder tempo com aquela pessoa que não vai. Eles sabem, já sabem que a pessoa não vai mudar mais. Eles não querem ir, eles pulam. Tipo assim, vou falar a mesma coisa. Gravador? Você falou uma coisa aí que é... Nossa, essa semana, acho que o meu último texto que eu postei era exatamente sobre ajude a quem pede ajuda, a quem quer ser ajudado. Porque tem pessoas que muitas vezes elas estão tão enraizadas na vitimização, na dramatização, que elas não querem. Aí às vezes está ali na terapia ali porque um terceiro insistiu. Você precisa fazer. Mas lá na dela aqui, pô, mas eu gosto tanto quando as pessoas resolvem os problemas para mim, né? Naquela dramatização, na vitimização, né? E aí nunca vai chamar a ter responsabilidade da vida dela, né? Então ela exatamente está muito acostumado já a esse velho hábito, né? De deixar para os outros resolver e ela não vai chamar a autorresponsabilidade da vida dela, né? Ela quer muitas vezes é o comprimido ou que alguém faça ali.
o serviço ali para ela. Você sabe, você falou isso, eu lembrei, acho que um dos últimos atendimentos antes da pandemia, que um cara foi na revisão e ele falou assim, eu falei pra ele, pô, você tem uma energia boa, cara, por que que você não trabalha? Começa com reiki, como eu indico todo mundo. Começa fazendo reiki, faz curso de reiki e tal. Aí ele falou, isso aqui é uma bosta. Eu falei, o que que aconteceu? Tu não resolveu nada da minha vida. Eu falei, mas o que que a energia falou pra você? Não falou nada também do que eu vim buscar. Eu falei, tá, então conta pra mim, o que que você veio buscar? Eu tô com duas mulheres, a minha mulher e a outra. Eu quero que você resolva. Eu falei, mas ninguém vai resolver. Nem a espiritualidade se tem. Me dá a solução para isso. Não tem, meu amigo. A solução é contigo, desculpa. E não devolva o dinheiro. Porque, E não cara, devolve o dinheiro. não Perfeito, tem, velho. cara. Isso é de cada um. Isso aí é o que você busca, são suas escolhas. Ontem, com a Lila Luz Crítica, nós fizemos uma live sobre narcisismo, sabe? Cara, é uma live imperdível. Porque é um caminho de você se olhar, se encontrar e falar assim, cara, tem alguma. Como você falou, né, lá no início, aquilo que acontece com a gente lá na infância. E essas lives, tu vê, é uma que completa a outra, para a gente ficar um adulto, não um adulto criança, mas um adulto mais equilibrado. Você não acha? É o... Eu acho que é exatamente essa nossa evolução na vida adulta, velho. E é que tá, né? Se a gente vai acumulando mau hábito, se a gente vai passando ao longo da vida, né? Sem nos autoconhecer, nada mais natural do que a gente nos auto-sabotar. A velhice, sim, envelhecer, antes de mais a gente querer, né? A gente está sempre mais preocupado com o resultado, né? É uma das causas que muito gera ansiedade, né? A gente não se apaixona pelo processo. A gente quer o resultado, não é? E aí nessa que a gente quer o resultado, velho, a gente exatamente esquece que entre o plantio e a colheita tem um cuidar, né? Tem esse semear, né? É preciso que a gente saiba, velho, que se a gente passou, por exemplo, tem gente que começa a despertar com 30 anos de idade. Eu tô tão feliz ultimamente que eu tô vendo pessoas com 19, 17 anos, né, adentrando nesse caminho, que eu fico, caramba, velho, essas pessoas quando tiveram com 37 anos, né, em cargos importantes de poder, falou, com pessoas que vão vir com valores, né, e aí eu começo a ver realmente que esse mundo vai mudar, né, diferente disso não, né, as pessoas chegam numa certa idade já, e aí que o envelhecer se torna um perigo, né, porque você vira um velho com acúmulo de dores, acúmulo de traumas, acúmulo de mais experiências que você está sempre botando ali a culpa no outro, né, onde a sua vitimização, a sua dramatização não fez você buscar uma melhora. Resultado, velho, não sei quanto a respeito é no Rio de Janeiro, mas aqui em Salvador, o que mais se abre são farmácias. Todo lugar, meu irmão, fecha uma padaria, abre uma farmácia. As pessoas se alimentam de remédio, mas que isso é um sinal que a população está doente, velho. É um sinal da população que não se conhece, que ela envelhece e não só envelhece, né? Ao mesmo tempo também que tem pessoas cedo, despertando já cedo, eu como um professor, eu tenho um exemplo disso, de chegar aqui no colégio, Léo, tá fazendo 33 graus, 32 graus, um sol de rachar, é o aluno de camisa de mão comprida. Na verdade, com 14, 15 anos, ele está escondendo os poços que já estão cortados. É, velho. Crianças com 15 anos, né? 14, 15 anos. Ou seja, esse incômodo, né? Esse duelo aqui que teve uma participante aqui comentou, né? Que muito disso despertar, se a gente souber ter esse olhar, né? Porque muitas vezes a gente olha esse despertar e a pessoa ela fala, meu Deus, eu tô surtando, eu tô doente, eu tô enlouquecendo. E aí se começar a tomar e a base, né, da medicação, no remédio é que pode ser um perigo maior ainda, que a pessoa ali começa a desenvolver uma esquizofrenia, começa a ficar exatamente naquele sintoma de zumbi, porque ela não quer olhar exatamente ali como uma oportunidade de estar acordando. Uma oportunidade que o espírito está ali batendo na porta, velho, eu tô aqui. Eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser escutado. Você sabe que as pessoas perguntam assim, você não faz, vai acontecer isso no futuro? Eu falo assim, eu não sou mensageiro, não vim aqui para ser mensageiro. Mas esses 3 dias de canalização a respeito do despertar é sobre exatamente isso, Dan.
O que eles me mostraram é uma humanidade doente. É uma humanidade que, esquecendo o seu próprio nome, esquecendo quem você é, em prol de ser, de às vezes nem aceito em grupo já, mas pode ser aceito nesse planeta. Porque serão tantas coisinhas acontecendo no planeta que assim, você se vende ou tá fora, sabe? E aí a pessoa desperta e fala assim, mas isso não tem significado nenhum para mim. Veio uma energia, eu tô com outro olhar. E aí, então toma remédio para descer sua frequência e entrar em algum Perfeito. grupo, né? Olha, e não sei se você tem percebido isso, Léo. A quarentena fez com que as pessoas tivessem acesso, né? Como a gente estava falando, né? O parar fez com que as pessoas tivessem contato com determinadas sombras, que é o que acontece. Chega agora com a reabertura, as pessoas estão voltando a sair, né? E toda aquela oportunidade que ela teve de começar a olhar para dentro, elas começam a procrastinar, a sair novamente. Isso é o que acontece. Quando sua cabeça abre com a ideia, ela não volta mais ao seu estado original. Né? O Einstein fala isso. Né? A cabeça, quando abre para uma ideia, ela não volta mais ao estado original. Então, essas sombras que a gente conseguiu acessar na quarentena, e essas novas saídas agora, as pessoas acham que, não, agora eu não preciso mais pensar, porque eu vou voltar a sair, eu tenho minha sexta, eu tenho meu sextou, eu tenho meu sábado, eu tenho meu domingo. Só que é o que tá. Aquela porta que você abriu, ela não vai fechar. Vai chegar na segunda-feira, que você não vai estar mais bebendo, não vai estar mais na distração, ela vai bater na sua porta. E aí vem um surto. E aí vem os surtos, porque ela não quer escutar mais aquilo, ela quer tentar forçar o velho hábito, mas é impressionante. Toda vez que a gente está com nós mesmos, na hora de dormir, nossa cabecinha parada, a consciência vai lá, ó. Ei, e aí? E que horas é a gente mesmo? Quando é que você vai dar uma atenção aqui para mim mesmo? Vai ficar nessa aqui adiando sempre? Vai ficar fazendo em sua vida só isso e aquilo? E aquela coisa lá que apareceu pra gente lá ano passado na pandemia, você disse que ia resolver, e as cobranças vão sendo maiores. Então, esse momento que as pessoas estão passando aí, saindo, curtindo, perceba se não vai vir com aumento exatamente da depressão, do surto, porque, assim como eu falei, as portas que a gente acessou lá na época da pandemia, elas não se fecham. Né? As ideias que se abriram ali, aqueles acessos que a gente tem, elas não se fecham. E também, E negar isso que faz o surto. também é a questão do Porque a novo, pessoa já né? sabe. Sim, É por isso que eu falo todo mundo tem que separar uma hora do seu dia para fazer uma meditação, você com você e mais nada. Nenhuma energia. Todo dia, essa hora, todo dia, mesmo que eu fique só deitado, 40 minutos, uma hora, eu vou dedicar isso a me descobrir, a poder andar melhor nesse planeta, já que eu estou aqui, né? O Josivaldo falou, sim. é importante que essa moçada mais jovem descubra a sua espiritualidade com ética, com autoconhecimento, com valores humanos. Tem uma coisa que eu vou falar rapidinho aqui, e você complementa. O que eu estou vendo muito o tal do tá naquela fase ainda. E aí pega isso tudo e quer virar YouTubers, quer virar TikTokers. E aí começa a falar um monte de coisa que tu fala assim, meu Deus. Mas é aquilo, né? A pessoa que assiste está naquela frequência, mas a pessoa acredita também que a pessoa que está assistindo vai evoluir, né? É a... esse processo, acho que a espiritualidade é uma... Ela vai dando várias rasteiras no nosso ego, né? Uma vez eu vi o Siri Prem Baba falando uma entrevista muito interessante sobre isso. Quanto mais você vai adentrando na espiritualidade, ela tende a dar uma rasteira nas escolhas do ego, né? Em todas essas escolhas ali que a gente foi ali escolhendo porque a sociedade achou que era, porque meu amigo disse que era, as modas, né? Como é o TikTok, né? As modas que vão surgindo, e enfim. Mas o momento que a gente passa, né, Léo? Eu acho que ele não é um convite só. Eu acho que é uma intimação para a gente poder olhar, porque é muito congruente, é muito diretamente proporcional a esse novo tempo que a gente está passando. Né? A gente viu num momento de uma evolução muito forte na área da tecnologia, né? Na área do desenvolvimento assim, tecnológico da matéria, né? O homem, faz foguete, vai a Marte,
tecnologia, tal coisa, PDD, que foi importante sim, né? Importante sim, mas como eu falei no começo, né, o universo ele tende a puxar o equilíbrio. E chegou um momento agora que a gente vai precisar dar atenção exatamente ao outro pilar, que é esse pilar espiritual, né? E tudo converge, se vê, até a pandemia, e é uma frase que eu carrego para mim até hoje, que é o mal serve o bem, né? E eu enxergo exatamente essa pandemia, né? E aí tudo é uma questão de interpretação, como uma janela de oportunidade, como a gente falou. Se a gente não tivesse parado, as pessoas não tinham imergido em massa como emergiram, né? Umas continuam negando, outras acordaram. Aí tem as fases do desperto, tem um desperto inconsciente, tem um desperto consciente, né? Tem um desperto consciente ativo que já está lá exercendo o que ele sabe o que ele deve fazer, porque tem um cara que acorda, que sabe o que ele deveria fazer, mas não está fazendo ainda, né? E ele vai ainda. Aí depois gera um desperto mais consciente. Não, peraí, eu sei eu sei o que eu preciso fazer e vou começar a fazer, e já começa a fazer. E aí vai vendo esses níveis de despertar, né? E ao meu tempo, isso, né, como você falou, né, gente? É se preparar para tomar rasteira, a bater o bumbum no chão, dói, gente, mas é muito libertador. Faz você começar a ser protagonista de sua vida. Né? A professora Lucilena Galvão, não sei se você conhece, da Nova Própria, ela fala uma coisa muito interessante de que se você não está no controle de sua vida, não reclame para onde sua vida está indo. Né? Então, viver sobre a inconsciência, viver sendo guiada pelo rebanho, pelas modas, etc, etc, faz exatamente com que você não tenha mantido exatamente, né, se conhecido, ter assumido o controle de sua vida e provavelmente essas escolhas inconscientes que te levou, né, a um emprego que você não gosta, às vezes a construir uma família que você não sente atração, não tem uma memória afetiva, uma relação afetiva por aquilo, uma cidade que você não gosta mais, e vai levando, achando que sua vida e seu destino está fardado a isso, essas escolhas inconscientes. Você falou, me lembrou uma coisa sobre a pandemia. Eu escutei muito assim, uma coisa assim. Meu mentor está comigo. Minha mentora está comigo. E aí parece que as pessoas sentam no colo do mentor e da mentora e falam: leva a minha vida. Vai! Nada vai acontecer comigo. Eu estou no teu colo, nada vai acontecer comigo. E aí eu vi muita gente caindo nessa pandemia em relação a isso. Eu me lembro no meu grupo de estudos lá de cura, que foi perguntado para a energia, e agora, o que acontece? Só manter a energia lá no alto. Quem manter a energia lá no alto não vai pegar. E todos que participaram do grupo, ninguém teve o vírus, né, a Covid. Então, acho que é isso, né? É o que está dentro da gente. É como você vibra. Não o mentor. Você está no colo do mentor. Estou protegido, olha quem está comigo. Não é uma questão de que está fora. É uma questão de que está dentro, né? E você falou uma coisa assim, uma coisa aí que é mais ou menos o que eu penso. Eu vejo muita gente falando assim, eu falo, caramba, tu viu aquilo? Não vi porque a igreja não deixou, não permite. Ou não vi porque o político não permite. Não vi porque não tem nada. Aí eu falei, mas o que você quer? Não, para mim nada importa. O que importa é que eles que façam a minha vida. Aí depois fica meio que perdido, né? Porque aí chega assim, e aí? Vai fazer o quê? Né? Perfeito. E ainda chega. Não, e ainda pode chegar um momento na vida que essa pessoa ali que está lá tão idolatrando, né? Seja o presidente ou o líder da casa dela, e aí tem um escândalo que aquela pessoa, enfim, a pega de surpresa e fala: meu Deus, aquela pessoa ali que eu seguia tanto, que eu idolatrava tanto, sei lá, é preso, ou descobre que era um farsante, e etc, etc, né? Essa mania de a gente dar assim, ó, tome minha vida aqui, ó, e carregue por mim, né? Conduza para mim. Eu me lembro, cara, que tinha uma mulher no grupo espiritual em um certo lugar e ela tinha uma energia, sabe? Sabe quando aquela pessoa que entra no ambiente e tu fala assim, caramba, vem ela para ajudar, para trabalhar e tal, vem ela forte. Uma vez ela estava apagada. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa contigo, não aconteceu? Ela, me decepcionei com fulano. Eu falei, por quê? Porque ele falava comigo, conversava, eu fazia tudo que ele mandava. Agora ele saiu, foi namorar fulana. Eu falei, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não, eu era a mulher da vida dele.
Aí eu falei, quer dizer que você desceu tua frequência. Ele mandava na tua vida com esperança. Sabe assim, eu já falei aqui numa live, acho que foi até com a Clara, num domingo, sobre relacionamento, como a gente tem que fazer isso com a gente, né? Como a gente tem que dar É, carinho na gente. essas questões do relacionamento é uma coisa que eu bato muito pé também, Léo, é sobre a interpretação. A falta de a interpretação devia ser uma matéria de escola, isolada assim, ó, aula de interpretação. Estudar para a pessoa saber interpretar. Por que eu digo disso? Muitos contos de fada mesmo, né, que são lidos na infância, a gente não consegue às vezes entender a simbologia que está por trás disso. E aí a má interpretação leva a uma crença totalmente deturpada. Como, por exemplo, né, a Bela Adormecida, a Donzela na Torre, né, que as meninas são criadas até afinidade desde pequeno, que faz exatamente o que é a síndrome, o que é a Bela Adormecida. É uma mulher que não tem vida, só vai ter vida a partir do momento que chega alguém, um príncipe encantado. Né? E aí faz exatamente a mulher ficar a vida toda dela em esperança, a esperança desse príncipe encantado. Detalhe, no mundo que só tem homem que escuta safadão, que tá afim de bagunçar, de homens machistas, patriarcado, ou seja, a possibilidade de ela encontrar esse tipo de pessoa vai ser muito pequena. Né? Ou melhor, essa forma, na verdade, de ela se sentir frágil, ela só vai trazer o opressor, que está atrás exatamente dessa fêmea submissa, que submita a ele, etc, etc, etc. Né? Ou a donzela na torre, né? Que fica lá presa ali esperando a vida dela começar a partir de um príncipe que vai lá e vai salvar ela, né? Então essas más interpretações, como elas acabam adentrando, né, na nossa cabeça, enraizando e formando crenças que a gente vai levando. E é engraçado, né, que a mãe que passa por isso, que entra num casamento assim, né, com o opressor, e aí tem a filha, vai lá e repassa para a filha. Minha filha, vem assistir isso aqui comigo. Ou como já escutei pessoas de idade falando, né, minha filha, supere isso, porque na minha época as mulheres seu pai fez isso comigo e eu consegui suportar. Então você tem que suportar isso do seu marido também, né? Que a sua bisavó passou por isso e na época dela ela não reclamou. Então você também tem que aceitar essas coisas, né? Eu já vi isso, já vi de perto. É tipo assim, na minha época, você só ganhou 3 tapas, na minha época eu ficava sem comer. Aí foi, tá tudo errado, tanto na sua época como na dela. Não tem que sofrer e passar por isso. Ó, o Josivaldo escreveu aqui: o despertar no momento atual é, acima de tudo, o impulso para a ação de romper com as zonas de conforto para um bom amadurecimento. É verdade, também concordo com isso aí. Perfeito. A gente tem que Você falou amadurecer. exato. A zona de conforto, ela é a zona de perigo. Acaba se tornando a zona de perigo, né? E, 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 e não sei que, por exemplo, assim, quando bate a zona de conforto junto com o vitimismo, aí eu acho que aí começa Nossa! o pânico, né? Porque você fala assim, caramba, eu não consigo mais sair daqui. Tem uma cerca aqui, o muro, que eu não saio mais daqui, não vou sair nunca mais. E é só você olhar para dentro assim que você vai encontrar a melhor forma. Desses tempo atrás eu estava lendo um cara muito interessante chamado Russin, oriental, não sei de que país. Ele falava assim, se você estiver caminhando com sandálias confortáveis, tira a sandália e caminhe descalço. Se sua cama é super confortável, né, experimente dormir no chão. Por que ele estava falando exatamente disso, né? Todo conforto, todo excesso de conforto acaba nos fragilizando. Perceba hoje em dia como a tecnologia, se a gente não souber ter exatamente esse filtro, né? Essa consciência presente, ela acaba virando um inimigo para a gente no sentido. Quero me transportar, eu chamo Uber. Quero comer, o iFood vem para mim. Eu aprendi um ditado com a namorada sueca que ela falava assim, só sujeira quem limpa é você. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma origem, uma herança escravocrata, que até hoje as pessoas não querem nem lavar os próprios pratos. Tem empregada doméstica para lavar o prato dele.
Então as pessoas não percebem que isso acaba se tornando, essa zona de conforto acaba gerando adultos frágeis. Adultos que, tanto homens quanto mulheres, né, que não estão exatamente acostumados a ter essas adversidades da vida que faz a gente acabar fortalecendo, né? Acaba a gente exatamente nos preparando. Outro dia deu uma pane no WhatsApp, no Instagram, que as pessoas estavam quase surtando, né? Para você ver o quanto essas ferramentas, né, que acabam nos dando um conforto, se a gente não souber, a pessoa não sabe ficar, o WhatsApp não funciona, a pessoa não sabe sentar e contemplar o mar, não sabe sentar e contemplar o céu, não sabe parar em ler um livro. Surta, porque o WhatsApp parou de funcionar. E o pior, não sabe nem ligar o telefone para ligar para alguém. Não sabe, não sabe. Perfeito. Teve uma pessoa que falou assim, nossa, eu fiquei o dia inteiro sem falar contigo, queria saber de você. Eu falei, por que não ligou? Por que não ligou? Ah, é, né? Nossa, Léo, perfeito. Perfeito, para você ver. É isso que eu falo, parece que a máquina vai aumentando, né? É isso que você falou. Ah, vai ser muito mais fácil pedir, fazer isso, e a gente fica na máquina, mas e se a máquina para? Tem que ter outras opções, a gente tem que voltar lá atrás, ver como é que funcionava sem essa máquina, né? Ver infinitas possibilidades. E aí a pessoa acaba não sabendo princípios básicos da vida de como preparar um alimento para ela, ter princípios básicos de arrumação de casa, limpar um prato, a pessoa não sabe. Coisas básicas, beabá, né, da vida, assim, né? Princípios básicos. Tem uma questão também que... Pode falar, desculpa, pode falar. Rapidamente eu lembrei de um ponto chinês rápido, assim, né, que tem um aprendiz que está doido para poder saber, conhecer todos os saberes do monge, né? Aquela pessoa, aquele jovem que está querendo despertar, né? Não, que eu vou salvar o mundo, eu quero saber tudo de uma vez só, tô cheio de sedento, e vai lá, acordou 4 da manhã, mestre, baixado o olho assim, oi meu filho, estou doido para saber, eu quero saber de tudo, assim, nós não temos tempo para perder, vamos, me ensina, eu quero saber, o mestre abre o olho, olha para ele assim, você já arrumou a sua cama, pequeno gafanhoto? Não. Começa arrumando sua cama. Antes da gente estar querendo ali, né, tá salvando o mundo, fazendo coisas, começa salvando você, né, começa no beabá, nas coisas básicas ali, velho, né, arrumando sua cama, agradecendo pelo teto que você dormiu, pela noite de sono, aprendendo autonomias na vida, independências, como a gente falou, né, buscar a sua independência, que às vezes a dependência, gente, é saber preparar um alimento, né, não ser escravo do iFood, você saber transitar na sua cidade, você não ser um escravo do Uber, lógico que, né, abre aspas, né, nem toda cidade grande permite a gente ter essa locomoção, mas você gerar sua independência para que você não se torne um ser dependente do outro, né, seja emocionalmente, fisicamente e enfim, né, porque dessa dependência já vem uma submissão, você já vira escravo, etc. Eu acho que, assim, quando é necessário a gente usa, mas não ficar só dependendo disso, né. Eu me lembro, perfeito, quando eu morava num outro bairro, e como eu nunca tinha... Começa assim, a minha irmã falou assim, você do jeito que você é, você nunca vai ter um carro bom. Você só pensa em viajar. Eu falei, todo o dinheiro que entrar, vou viajar. É muito melhor conhecer uma outra cultura, uma outra energia, do que ter um carro que vai ficar parado na garagem. Eu prefiro viajar. E isso foi acontecendo, aí agora que tem Uber, então, assim, quando eu precisar do Uber, eu uso. E aí nesse bairro é tudo um pouco muito longe. E a vizinha falou assim, Léo, você busca comigo um bolo ali perto do mercado? Eu falei, vamos lá. Aí saímos do condomínio, eu virei para a esquerda em direção ao mercado. Aí ela está atrás de mim, eu não estou vendo o seu carro. Eu falei, meu carro? Eu não tenho carro, não. Você vai me dizer que você vai andar a pé até lá? Eu falei, cara, é ali. Não, mas aqui, nisso, quem conhece aí, Barra, Recreio, aqui todo mundo tem que andar de carro. Eu falei, quem disse? Não, você não sabe que aqui todo mundo tem que andar de carro? Eu falei, vou a pé, tu vai ou não vai? Aí, então eu vou para ver se eu consigo, é pertinho, cara. Então, justamente, é isso. Às vezes a gente deixa de olhar a vida, né?
Uma vez eu estava falando, acho que, não sei com quem, que eu falei assim, quando você está no carro com o Uber, você tem um motorista ali, tá, você agora tem um motorista para você que te leva. Você olha em volta? Não, estou olhando para o celular. Você tem a oportunidade agora, que parou de dirigir, olhar em volta e você está preso no celular, né? Então, assim, a vida tem a coisa que o humano faz, para ser mais prático, né? Para ter praticidade, mas ainda tem a existência aqui do planeta, né? Eu me lembro que a energia falou assim para uma pessoa, depois a pessoa me contou: aproveite a sua vida hoje. Porque quando o ser humano sair de uma caixa com ar-condicionado, entrar numa caixa com ar-condicionado para ir para uma caixa com ar-condicionado, vocês vão chorar. Aí eu fiquei pensando, aí eu lembrei, você vai sair da tua casa, entrar num transporte e ir para um outro lugar sem andar pela rua. Perfeito. Exatamente. Então aproveito agora que a gente ainda pode, que ainda tem tanto verde aí, tem tantos parques aí, vê na sua cidade aí, qualquer até pracinha, gente. Abraça uma árvore na pracinha, conversa com os bichinhos lá, né? Assim, só pra gente estar um pouquinho aqui mais na terra, mais conectado com a gente. Lógico que você fazer uma viagem, ficar no hotel legal, sabe? Você aproveitar que isso é muito legal. Isso é muito legal. Projeta isso para sua vida. Mas tem aquele momento, como 1 hora de meditação por dia, tem aquele momento que você tem que se conectar com a natureza. Eu falei que eu fui em Jardim Botânico no domingo, teve um local que eu senti uma limpeza, assim, sabe? Que o olho chega a fazer. Sabe quando você foi abençoado, assim? Eu falei, cara, eu vou ficar aqui tomando esse banho de energia para a natureza. Ali que o homem não toca. Eu falo até com meus pacientes que a gente precisa lembrar algumas vezes no dia que nós somos humanos, né? E é como você falou, seja parar ali para meditar, para fazer uma respiração consciente, para fazer uma leitura, para contemplar a natureza, porque é preciso exatamente a gente, essa velocidade do cotidiano, né? Essa loucura, como a gente estava falando lá, né? A gente usa tanta máquina que a gente acaba se confundindo achando que somos máquinas. Por isso que quando chega de noite a pessoa, a cabeça, não consigo dormir, minha cabeça não para, né? Eu tô sempre elétrico, tô sempre... Por quê? Os maus hábitos em cima dos aparelhos eletrônicos vai fazendo com que as pessoas entrem nesse ritmo, né? É cafezinho toda hora para poder manter acordado mais levantado. Você vai arrebentando o seu relógio biológico e vai se achando que é máquina, né? Só que a gente tem coisas que são da natureza do ser humano, gente. A gente precisa dormir, a gente precisa parar, Se né? acalmar. Se acalmar, né? Desligar um pouquinho, né? Então, a Ayurveda ele fala uma coisa interessante assim: você quer achar harmonia, observe a natureza dos animais, né? O sol, ele não fica 24 horas, ele sai, a lua chega, ela também tem seu momento, né? Ou seja, até o sol sai para descansar, a lua se retira também. Se a gente não começa a entrar nesse fluxo natural das coisas, começa a tentar parar, né, de corresponder a uma máquina, não começa a corresponder exatamente ao lado humano, nosso lado humano, né, nosso lado espiritual, estamos fardados exatamente ao curto-circuito, né? Sabe que eu lembrei agora de uma coisa que você falou lá atrás, e isso tudo que está falando agora, toda noite alguma coisa minha me leva para conversar com outros seres, né? E teve uma vez que me levou para um ser muito alto, braço comprido, e estava mexendo numa coisa assim, e eu falei, o que eu vim fazer aqui? Aí eu falei assim, eu quero que você fale para eles, preste atenção no meio. Aí eu, no meio, no equilíbrio? Não. Vocês só lembram do que quando começou e onde vocês estão. Vocês não lembram do meio. Eu acho que é isso que você fala sobre a dieta, sobre cuidar do corpo, o processo. Eu estou aqui agora, a partir de amanhã, vou comer de uma forma. Gente, eu não estou falando para ninguém fazer uma dieta radical. Coma o que você sentir melhor, de uma forma melhor, uma quantidade ideal. Mas assim, hoje eu vou começar a mudar minha vida. A partir de amanhã, já vou ser uma outra pessoa, eu vou começar. E aí você tem que prestar atenção, se conectar com esse processo. Porque parece que não vai ter o fim de você olhar para trás e falar, olha como é que eu estava. Porque você vai estar sempre mudando. Vai ser automático, porque você vai estar cuidando de você, né? Então eles falam, olha, como chegamos a esse ponto, você participou.
Não vem colocar a culpa no outro. Você fez parte desse meio, entendeu? Então, isso, e acho que essa live de hoje diz muito sobre isso, né? Você nasceu, você está adulto, mas o que aconteceu no teu processo? A Clara falou sobre relacionamento, ela falou uma frase que, se alguém lembrar aí, bota aí, por favor, que é: e a sua vida? Sabe, o relacionamento com a sua vida atrás. Olhe para trás, como é que está a sua vida? Aí eu falei, cara, a frase do jeito que foi dita, eu falei, meu Deus, eu não faço isso, eu nunca fiz. E é isso, né? A gente não. A gente, É, a gente, por exemplo, assim, você deu aula. Eu aprendi isso com o Dan. Eu fiz o curso com o Dan. Como eu posso pegar isso que o Dan trouxe e levar para esse meu projeto? Entende? Se não, eu fiz só o curso com o Dan e aí o Dan tá lá não sei aonde, fora do país dando aula, não vou ter tanto acesso a ele. E aí? E agora? Como é que eu faço? Por como chegou a esse ponto? Né? Todos nós temos oportunidades e temos que aproveitá-la trabalhando o processo. é, como eu estava falando ali, as pessoas. É impressionante com a cabeça das pessoas, elas estão sempre vagando entre dois lugares, né? Ou remoendo as histórias do passado tristes, mágoas, remoendo aquele passado infeliz, ou tá pensando na preocupação futura que ainda nem aconteceu, né? Esse apego ao passado de dor vai gerar depressão, esse briga com o tempo almejando sempre o futuro gera ansiedade. E aí o momento presente que a pessoa tem aqui agora exatamente para se apaixonar, para se desenvolver ali, não vai. E é por isso que é que a gente falou, a dieta vai falhar, né? A academia vai falhar, o livro não vai ser terminado, né? E os projetos vão sempre terminar na metade. Ela está sempre ali preocupada ali com o resultado, né? Final, querendo alcançar aquele resultado ali antes do tempo, ou então, né? O passado ali remoendo, remoendo, remoendo. Um vira depressão, outro vira ansiedade. E a gente fica doente tomando remédio, e fica dependendo de remédio, e dependendo de amor e carinho de fora. Alguém tem pergunta para fazer para o Dan, porque o Dan está segurando, já tem uma hora ali, um pouco mais de uma hora. Alguém aí tem pergunta para deixar o cara relaxar? Ele acabou de ter aula agora. Dan, eu quero falar uma coisa aqui para você, enquanto o pessoal, se tiver pergunta ali, o pessoal colocar. Adorei muito, muito, Uhum. muito tudo isso que você trouxe para a gente aqui. Muito, muito rico. E vai ficar gravado isso, porque é que eu estou recebendo. Vai ficar gravado isso e você vai ver. Acho que estou dando um recado. Você vai ver que através dessa live, daqui a algum tempo, alguém vai entrar em contato com você e vai falar: Nossa, eu vi uma live que você fez com um cara esquisito, cabeçudo. Então, aquilo hoje faz sentido para mim, entendeu? Então, assim, já que a gente tem esse meio de comunicação, que é a internet, né? Que a gente pode falar, tá aqui para todo mundo, tem gente que é tímida, né? Então, isso está vindo muito forte para mim, essa questão da importância do que a gente está falando em todas as lives e fica gravado para outras pessoas poderem assistir. É isso. Acho que ninguém tem É, pergunta, né? Pode falar. tem uma frase que começa o Caibalion. Caiu? Caiu? Voltou? Voltou? Caiu, voltou? Gente, alguém tem pergunta pro Dan aí? Para ele responder? Voltou? Voltou. Frase que diz assim no início do Caibalion, né? Ó, não deixeis apagar a chama, né, que foi mantida de tempos em tempos até chegar aqui. O Caibalion ele começa com essa frase porque algo que foi escrito há 4.000 anos atrás e permanecer até hoje é porque pessoas acreditaram e mantiveram, né, a partir dessa crença de não fazer sentido, no sentido de, como tu falou, em aquilo realmente, né, adentrar e modificar a vida deles, né, e algo para durar tanto tempo assim é porque realmente tem muita força e pessoas acreditavam
e continuar acendendo essa chama. Então, o que a gente está fazendo aquilo é exatamente essa oportunidade de estar mantendo essa chama acesa, né? Essa chama do autoconhecimento, essa chama da espiritualidade. Parece que as pessoas, que eu costumo falar, faço essa analogia hoje em dia, né? Para que as pessoas comecem a fazer sinapses entre elas, né? Como as células fazem, né? Que é exatamente poder dar o seu melhor, ao invés de construir muros, guerras, brigas, né? E mais separação, né? Então, acho que essa chama faz a gente remeter ao nosso melhor lado, à nossa essência, aos valores humanos, né? À união, que remete exatamente a essas aprendizes, né? Aos saberes e às essências, né? Da nossa humanidade, né? Tudo aquilo que une. Né? Se me perguntar o que é ações humanas, o que, é que eu preciso fazer para poder encontrar meu lado humano, gente? Simplesmente, tudo aquilo que une são ações humanas, né? Carinho, amor, compaixão, empatia, solidariedade, respeito, né? Tudo aquilo que agrega. Fora isso, estiver separando, estiver diminuindo, né? Estiver levantando um muro, estiver segregando, não são ações humanas. Muito legal. Muito obrigado, cara. E aí você, lembrei, né? Manter a chama acesa. É isso, é o meio. Você acendeu, Manter a chama você tem acesa. que vibrar aí, trabalhar para não deixar apagar. Gente, ô Dan, muito Perfeito. obrigado mesmo, tá? Já 1h30 de live aí, você segurando o coisa. Muito, muito Porra, obrigado, Léo. gratidão. Vai ficar gravado aí e o espaço aqui tá aberto um dia quando você quiser voltar, quiser falar mais sobre outra coisa, tá bom? Demorou, o pessoal não sabe, que a gente foi combinando até chegar o dia de hoje, né? Ô, Léo, só tenho a agradecer. Muito obrigado por essa oportunidade, por ter sintonizado, né, nossas páginas em um bem comum, em um bem maior, né? Esses nossos propósitos, eles se entrelaçam, né? E só agradecer a você, a todo o pessoal que esteve aí acordado até agora, acompanhando aí, né? Pois é. Esse 1h30 de bate-papo, muito bom, muito gostoso, de apesar de a gente estar na nossa, né, cansado ao longo do dia todo de trabalho, mas é muito prazeroso, né, tá falando isso para vocês, compartilhando isso com vocês, até porque faz parte do nosso dia a dia, né, gente? A gente que trabalha com terapia, a gente vive isso, né, para poder exatamente estar passando para vocês, né, uma coisa que um amigo meu fala, né, eu só posso levar alguém para um caminho que eu já fui, Ó, que legal. né, é, Só posso levar alguém né, para mim. a gente, o que eu comparo, a gente, o terapeuta é como se estivesse numa cidade que a gente não conhece, e a gente está querendo saber o caminho da praia. O terapeuta é esse cara que a gente vai chegar e perguntar onde é que é a praia. Ele vai falar, a praia é por aqui, você vai com suas pernas. Ele sabe porque ele já foi lá, mas se você quiser ir, você vai ter que ir com suas próprias pernas. A gente não vai pegar ninguém pelo braço e levar, porque não é nosso papel, né? Muito legal isso. Muito obrigado. Nosso Só queria, papel é... só queria falar que essa Mauro e a Marisa aí, ela é uma senhora. E quando eu fui ao Dharma, é como se fosse uma desobsessão. Eu tive uma faculdade nesse lugar e essa senhora me recebeu de braços abertos assim. Uma senhora incrível, com uma energia incrível, e está aí até agora assistindo a gente nesse horário. Muito obrigado, Marisa. Oh, Ó, muito tô assim, obrigado, muito obrigado. muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Dan. Até a próxima, vai ficar gravado aqui. Valeu, Oi, abraço. gente, muito obrigado a todos e a todas. Um beijão, um bom descanso para vocês e até a próxima. Tchau, até mais. Tchau, Léo. Até mais, meu irmão. Até mais.